É, nada para tomar um café. Uma cigarro. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui o áudio. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia. Olha, a mente. Boa, atos falhos, né? Boa noite, André. Boa noite, Bia. Quanto tempo? Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir e me verem bem? Me dá um feedback aí no chat. Escreve no chat se está conseguindo me ouvir e me ver. O quê? Estão, O que você falou? estão conseguindo me ouvir e me ver. Entendeu? Sim. Bom, então daqui a alguns minutos nós vamos dar início. Quero, Vamos dar início a mais uma mentoria. quero ver. Daqui a pouquinho, vou esperar mais alguns minutos para começarmos a nossa mentoria de hoje. Eu imagino, Bia, eu vi aqui na televisão antes de começar a aula. Imagino como é que tá. A Austin Lee está toda parada. Toda parada, tá um caos. Tá tudo parado. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa aula, tá? Nossa mentoria de hoje. Misericórdia, 3 horas no trânsito. Ah, hoje eu cancelei todos os meus compromissos da tarde que eu tinha. Graças a Deus, porque eu sabia que ia chover. Mas, infelizmente, alguns vêm do trabalho, ainda não tem como prever o horário, não tem como. Mas que Deus abençoe aí, você chegar em casa. Vamos lá, nós vamos começar a nossa mentoria de hoje. Lembrando, essa é uma aula que nós estamos fazendo. Essa aula ela era todas as segundas-feiras. Mas agora nós colocamos as sexta-feiras de 15 dias. Uma sexta-feira é a aula de, pelo menos a minha, a aula do nosso curso de TEA, TOD e TDAH. Foi sexta-feira passada. E uma sexta-feira que é essa hoje, nós fazemos a nossa mentoria. As mentorias que nós fazemos gratuita. Antes eram as segundas-feiras, mas eu troquei de segunda para sexta, tá? Nós estávamos vivendo hoje, tem mais de 120 aulas gravadas lá no YouTube. Faltam poucas pessoas, gente, para podermos bater 600 inscritos no YouTube. Quero bater 1.000 inscritos esse ano. Então me ajude aí, compartilhe essas aulas, compartilhe nosso canal do YouTube,
com seus grupos, grupo da igreja, lá tem aula de tudo, tem aula de TDAH, tem aula de TEA, tem aula de como atender criança, tem aula de como criar grupos, tem aula de narcisismo, tem aula de ansiedade, depressão, tem mais de 120 aulas lá no Clube Mente Renovada. E essa aqui de hoje está sendo ao vivo aqui com vocês. Eu amo essa mentoria, que era as segundas, passou para sexta. Eu amo estar com vocês, eu amo aprender com vocês. Essa vai para o YouTube também. Amanhã vai para o YouTube. Eu sempre falo para a minha coordenadora geral, doutora Diana, sempre falo para ela, sempre falo. Meu nozinho estava entrando aqui, abrindo a porta para pegar um negócio. Aí eu parei um pouquinho. Então, essa mentoria de hoje vai lá para o canal do YouTube também. E eu estava conversando hoje com a doutora Diana, nossa coordenadora geral, numa reunião da nossa equipe, conversando também com a doutora Daniela, que é a nossa supervisora, que todas as aulas as mentorias que eu faço, como que eu faço? Algumas são necessidades que eu vejo de alguns profissionais, de alguns canais de informação, outras eu recebo sugestões de temas, inclusive você pode depois mandar sugestões para mim de tema, ou manda aqui pelo canal do YouTube que eu vejo, ou manda para o meu privado, ou manda para a doutora Diana, doutor Michel, queria que você falasse sobre isso, uma mentoria sobre isso, como lidar com isso e tal. E a de hoje surgiu por uma necessidade nossa, da formação em psicanálise, a necessidade e a dúvida de muitos psicanalistas. Tanto psicanalista formado, beber água. Bebam água, gente, eu bebo muita água. Tanto de psicanalistas formados, tanto de terapeutas e como de psicanalista em formação. A nossa mentoria de hoje, lembrando, quer falar? Levante a mão, deixe você falar no áudio. Ou quer fazer uma pergunta? Manda pelo chat. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu, doutor Michel Silva, não sou detentor de todo conhecimento. Eu sou aqui apenas um facilitador que vai trazer uns conhecimentos até vocês, tá? A mentoria de hoje é a diferença entre consultas terapêuticas e análise didática na formação de novos psicanalistas, tá? Tem pessoas que têm essa dúvida. Pessoas chegam até mim e falam assim: ah, mas eu já faço terapia com psicanalista há anos, vou ter que fazer análise? Sim. Ah, mas eu atendo pessoas e vou ter que fazer análise? Sim. Ah, não dá para aproveitar as consultas que eu tive com psicólogo para acrescentar na análise didática? Não. Então, hoje nós vamos ver a diferença entre consultas terapêuticas e análise didática na formação de novos psicanalistas, tá bom? Eu me preocupei em criar essa mentoria exclusivamente para isso, para tirarmos essas dúvidas, o que é consultas terapêuticas e o que é análise didática. Primeiro, introdução, nós vamos ver a importância da experiência clínica na formação do psicanalista, a distinção fundamental entre consulta terapêutica e análise didática. O meu foco hoje, o meu propósito é esse, é você sair daqui sabendo a diferença entre consulta terapêutica, que você vai lá, consulta com o seu psicanalista, e análise didática que você tem na sua formação. Então, esse é meu propósito hoje. Espero que eu consiga chegar nesse propósito. Eu espero que vocês cheguem comigo nesse propósito. E vamos ver também o impacto dessas experiências na prática profissional. A importância da experiência clínica na formação do psicanalista. Na psicanálise, a experiência clínica é o pilar essencial que diferencia o conhecimento teórico da verdadeira compreensão do psiquismo humano. Então, o pilar da psicanálise, o pilar da formação é o quê? É a experiência clínica. Freud deixou, por onde ele passou nos congressos, daqui a pouco nós vamos ver isso. Vamos ver com mais ênfase. Ele deixou aqui, o mínimo para a formação de psicanalista tem que ter um tripé psicanalítico ou um tripé de Freud, que alguns falam, que é teoria, análise e estágio. A teoria, você, na Sociedade Mente Renovada, você faz pelo nosso portal. Já tem as 25 aulas lá gravadas. As análises você faz também com os nossos supervisores e o estágio. Eu recebo diariamente pessoas que fazem psicanálise.
em várias instituições. Ó, eu tenho pessoas que já fizeram, eu não posso citar nomes, tá? Para do YouTube, mas as grandes faculdades que têm pós-graduação em psicanálise, a todos que vocês viram na televisão, os nomes mais famosos, me procuram diariamente. Por quê? Os seus alunos entram numa pós-graduação de psicanálise e lá fazem no portal, não tem nem contato com o professor, às vezes tem contato com o tutor que tira as dúvidas, e que muitas vezes nem é psicanalista, nem psicólogo, é apenas um tutor. Então, ele tira as dúvidas lá. Depois ele recebe em casa, hoje em PDF, o seu certificado de pós-graduação em psicanálise. Porém, entretanto, ele não sabe a prática, ele não sabe nada de prática. E o pilar da formação de um psicanalista é o quê? É a clínica. Aí eles vêm. Aí são obrigados, a palavra é essa mesmo. Eu obrigo a fazer o tripé, gente, as duas outras partes do tripé. A teoria eles já fizeram. Tem algumas que a grade não bate nem com a nossa grade. Chega pessoas com 10 matérias. Chega pessoas com 8 matérias na pós-graduação. Chega pessoas com 12 disciplinas. A nossa grade aqui são 25 disciplinas e vai entrar para o próximo mês, ou esse mês, a doutora Diana que sabe, vai entrar uma nova cadeira. Pega essa nova aí. Vai entrar a introdução à psiquiatria com o doutor Salles, psiquiatra e pediatra. Ele vai entrar com essa cadeira, vai ter a aula pelo Zoom, vai ficar gravado e vai ser mais uma cadeira. De 25, nós vamos partir para 26 matérias. Introdução à psiquiatria para psicanalista. Dr. Weber Salles. Melhor chamado de Dr. Salles, ele me deu essa permissão. Então, nós estamos buscando o quê? Uma experiência clínica. E algumas pessoas vêm, a gente coloca elas para fazer o quê? As outras duas partes. Teoria já fizeram. Se não bater com a nossa grade, tem que cumprir a nossa grade, fazer análise e fazer o estágio supervisionado. Boa noite, Regina. E o estágio supervisionado, nós não fazemos estudos de caso. Aqui nas aulas eu faço. O nosso estágio supervisionado são com pessoas reais. Desde 2019, ou no auge da pandemia, nós criamos um suporte emocional gratuito, onde pessoas diariamente pedem ajuda pelo formulário do Google Form. E nós mandamos esses pacientes para quem? Os nossos psicanalistas. Boa noite, Silvana. Então, na psicanálise, a experiência clínica é o pilar. Não adianta, tem que ter. A formação de psicanalista vai além da leitura e do estudo. Ela exige imersão na prática, escuta atenta e o contato direto com o inconsciente do outro. Então, psicanálise não adianta ficar só lendo, não adianta só estudo de caso. A psicanálise tem que ter prática, tem que ter contato, tem que ter escuta, tem que ter uma personalidade agradável para falar com as pessoas. A clínica que nenhum livro pode transmitir plenamente. Nenhum livro vai trazer para você a singularidade de cada sujeito, a complexidade dos conflitos psíquicos e a arte de interpretar sem se antecipar ao discurso do analisando. Como costumo dizer, teoria sem prática é como mapa sem território. Só na experiência clínica o psicanalista aprende a caminhar pelo inconsciente com precisão. Por que existe muitos psicanalistas medrosos? Porque não tiveram uma boa prática. Não tiveram uma prática clínica, não adianta. A clínica ensina para você o estágio, a experiência, o tempo de atendimento no set terapêutico, ensina para você o que nenhum livro vai te transmitir. Eu quero que você interaja já comigo. Ó. Eu vou copiar essa frase aqui e você vai no chat só para interagir para começar. Vai copiar e vou botar essa frase de novo aí. Ó. A teoria sem prática é como um mapa sem território. Só na experiência clínica o psicanalista aprende a caminhar pelo inconsciente com precisão. Deixa eu fazer aqui, deixa eu gravar aqui agora ao vivo. Copia aí e manda no chat. Copia aí e manda no chat. Nós estamos hoje nós estamos na mentoria sobre a diferença entre análise, consultas terapêuticas e análise didática. Então, pega essa aqui. Ó, a teoria sem prática é como um mapa sem território. Só na experiência clínica, o psicanalista aprende a caminhar pelo inconsciente com precisão. Olha a frase para você hoje, psicanalista. A teoria sem a prática
É como um mapa sem território. Só na experiência clínica o psicanalista aprende o caminho pelo inconsciente com precisão. Então, livros é muito bom, tudo é muito bom, mas a prática clínica é primordial para a formação de um psicanalista e ele não virá um psicanalista medroso, mas sim um psicanalista que tenha substância, que tenha base, que tenha prática e teoria. Então, isso é de suma importância. Não tem como negar isso para as nossas vidas. Dando continuidade, copia aí. Até agora só a Kelly Pinheiro copiou. Vamos interagir. Copia essa frase. A teoria sem prática é como um mapa sem território. Só na experiência clínica, o psicanalista aprende a caminhar pelo inconsciente sem precisão. Então, isso é muito importante. Exemplo terapêutico. Hoje eu vou desmistificar, eu vou tirar essa dúvida entre consultas terapêuticas e análise didática. Exemplo do cotidiano terapêutico. Um estudante de psicanálise pode dominar a teoria dos mecanismos de defesa. Ele vai dominar repressão, repressão, negação, projeção, sublimação, tudo. Ele pode caminhar, ficar sabendo de tudo, dominar. Mas só na clínica ele aprenderá a identificar. Por exemplo, a resistência sutil de um paciente que desvia o olhar ou muda de assunto ao tocar em um tema doloroso. Esse aprendizado experiencial molda a escuta analítica e a capacidade de intervenção. As aulas que você tem comigo pode ser muito boa, bem didática, te dou técnicas e tarefas, mas a prática, o estágio é de suma importância para a sua formação. Isso é importantíssimo. Vamos lá, dando continuidade? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Tá chovendo, o ar tá ligado? Tá muito ressecado o ambiente. Bebam água. A distinção fundamental entre consulta terapêutica e análise didática. Falei desde o início. Tem pessoas que chegam até a mim, chegam até a doutora Diana, mas eu já faço consulta com um psicanalista. Não pode aproveitar? Não. Consulta terapêutica é uma coisa. Análise didática é outra coisa. São focos diferentes. Tá bom? Vamos lá. A consulta terapêutica e a análise didática são dois momentos distintos na formação do psicanalista, cada um com uma função específica. Consulta terapêutica, o que é? Deixa eu ver, chegou o chat aqui. Não, fica tranquilo, que eu escrevi errado com precisão. É normal, isso faz parte. Vamos lá? Consulta terapêutica, não se cobre muito. Consulta terapêutica. O foco da consulta terapêutica está no paciente e suas demandas psíquicas. Aqui, o psicanalista emprega suas técnicas para promover insights e transformar padrões inconscientes. Então, uma consulta terapêutica, você está ali fazendo uma consulta terapêutica. O foco é o paciente, tá? Você vai estar ali analisando, você vai trazer suas técnicas, né, de psicanálise, interpretação de sonhos, mecanismos de defesa, você vai trazer tua associação livre, junto a outras técnicas que você sabe de PNL, de hipnose, de psicoterapia breve, para ajudar o quê? Promover os insights que vêm, para transformar aqueles padrões inconscientes que o paciente tem, tá? Isso é consulta terapêutica. Agora, análise didática. O que que é análise didática? É o espaço de autoconhecimento do próprio analista em formação. Ele se submete à análise para vivenciar o método na pele, compreender suas próprias resistências e aprofundar a neutralidade psicanalítica. Então, quando você está numa consulta terapêutica, nós psicanalistas estamos numa consulta terapêutica. Pá, nós estamos ali usando todas as nossas técnicas no foco do paciente, para promover nele insights que ele coloque para fora todos aqueles padrões inconscientes que está nele, tudo que está guardado. Análise didática é um outro foco, é um autoconhecimento do aluno. É quando ele está ali para vivenciar
todos os métodos na pele dele. Ele compreender dentro dele as próprias resistências, as próprias transferências, as próprias contratransferências e a neutralidade psicanalítica. Então, muitas vezes, você faz uma consulta com um psicanalista e quando você vai fazer uma análise didática com o seu supervisor, é totalmente diferente. A pegada é diferente, o foco é diferente, tá? Vamos lá? Nenhum psicanalista pode conduzir alguém a lugares onde ele mesmo nunca esteve. É por isso que a análise didática é indispensável. Ela prepara o futuro analista para reconhecer e separar seus próprios conteúdos dos seus pacientes. Não existe psicanálise. Eu bato de frente às vezes, enquanto pessoas. Eu fiz psicanálise, mas eu nunca fiz análise didática. Mas então você não é psicanalista. Nenhum psicanalista pode. Vamos interagir. Vamos copiar. Hoje eu quero interação. Vamos copiar essa aqui, ó. Você vai botar no chat. Eu quero ver todos, hein? Todos fazendo. Vé, olha o que eu falei para vocês. Olha o que é psicanálise ao vivo. Psicanálise ao vivo. Eu vou gravar isso aqui. Tem. Então estamos na aula. Ó, vamos lá. O que é psicanálise ao vivo? Deixa eu botar aqui. Ó, eu botei assim. Nós vamos interagir. Eu quero todo mundo interagindo comigo. Nenhum psicanalista pode conduzir alguém a lugares onde ele mesmo nunca esteve. Vamos copiar, interagir e colocar no chat. O que eu lembrei? Da brincadeira de infância na hora. Bete com bete Fried. Fried. Na boca do povo. Povo. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. E se não fizer, levaremos um bolo. Porque eu falei, vamos interagir. Eu vou copiar, vou colocar no chat e vocês copiam também. Essa frase aqui. A minha mente foi lá na minha infância, quando eu brincava. De novo. Bet your fried. Fried, na boca do povo. Povo. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. E se não fizer, levaremos um bolo. Isso é psicanálise. Agora eu vou copiar a frase lá no chat, você copia também. Isso é muito bom. Eu sou apaixonado por psicanálise. Eu sou apaixonado por vidas. Vamos lá? Vou copiar. Vamos para o chat interagir. Vamos lá. Você também foi, André? Muito bom. Copia aí, ó. Nenhum psicanalista pode conduzir alguém a lugares onde ele mesmo nunca esteve. Por isso que existe uma gama de psicanalistas medrosos. Quando vê um psiquiatra, fica com medo. Quando vê um psicólogo, fica com medo. Quando vê uma situação diferente, fica com medo. Quando vê uma criança no consultório, fica com medo. Quando vê um casal, fica com medo. Eu acho que eu estou atacado hoje. Vamos lá? Nenhum psicanalista pode conduzir alguém a lugares onde ele mesmo nunca esteve. É pior que a análise didática. É indispensável. Ela prepara o futuro analista para reconhecer e separar seus próprios conteúdos dos seus pacientes. Exemplo do cotidiano terapêutico. Um psicanalista que nunca passou pela experiência de projetar seus próprios conflitos no analista pode, sem perceber, interpretar um relato de um paciente a partir de suas próprias questões inconscientes, comprometendo a neutralidade do processo. Deixa eu ver o chat aqui. Tem pouca gente interagindo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Silvana fez, Graciele Miranda, Tamara, a Bia. Meu Deus! Isso é psicanálise. Vamos lá? Hoje você está na mentoria. A diferença entre consultas terapêuticas e análise didática na formação do psicanalista. Impacto dessas experiências na prática profissional. Vamos lá? Vamos ver o impacto dessas experiências na prática profissional. A prática clínica e a análise didática não apenas formam um psicanalista, mas definem a qualidade de um profissional. Meu Deus do céu. Não, eu vou interagir de novo. Eu vou copiar hoje. Nem eu sabia que essa minha apostila tinha ficado assim, essa mentoria. Nem eu sabia. Vamos para o chat, vamos para o chat. A prática clínica e análise didática apenas não formam um psicanalista, mas define sua qualidade profissional. Vai merecer uma gravação por os stories. Vamos lá? Quero você interagindo comigo aí.
Quero você interagindo comigo. Olha a frase. Olha a frase. Estamos na mentoria. A diferença entre consultas terapêuticas e análise didática. A prática clínica e a análise didática não apenas formam um psicanalista, mas define a sua qualidade profissional. Qual é o profissional que você quer se tornar? Se você banalizar a prática clínica e você banalizar a análise didática, você não será um bom psicanalista. Não tem para onde correr. Vamos lá? Vamos publicar aqui. Estou fazendo vários stories, gente. Pois quem quiser repostar, vai lá e reposta, por favor. Um analista sem experiência clínica, deixa eu ver o chat. Gente, avisa lá no grupo que a nossa mentoria já começou, tá? Avisa para os seus amigos, aproveita e tira rapidinho, avisa lá nos grupos que já começou. Um analista sem experiência clínica pode se apegar rigidamente à teoria, sem sensibilidade para a singularidade do sujeito que tem à sua frente. Da mesma forma, um analista que não se submeteu à análise didática pode agir movido por suas próprias angústias sem perceber. Essa é a importância de prática clínica, essa é a importância da análise didática. Às vezes você vai se pegar, muitas vezes, e a maioria dos psicanalistas são mal formados, que a formação deles não foi completa, que não fez uma análise didática, não fez o estágio, eles passam por isso. Eles começam a colocar suas próprias angústias dentro dos pacientes, dentro do seu set terapêutico, e muitas vezes sem perceber. Vamos lá? A junção dessas vivências gera um profissional com escuta refinada, intervenção precisas e postura ética sólida. Como costumo dizer, ser psicanalista não é aplicar fórmulas. Psicanalista não tem fórmula. Matemática tem fórmula, química tem fórmula, física tem fórmula. Vai fazer um bolo, existe uma receita. Se você seguir, sai certinho. 3 ovos, 1 litro de leite, manteiga, farinha de trigo, milho, vai sair o bolo. Se colocar ingrediente demais, sai ruim. Se colocar ingrediente de menos, sai ruim. De mais ou menos, sai ruim o bolo. Psicanálise, não. Ser psicanalista não é aplicar fórmula, mas acolher subjetividades, aquilo que já vem com o paciente. E só a experiência nos ensina a fazer isso com maestria. Não é de uma hora para outra, é a experiência que você vai entender. Ser psicanalista não é usar uma fórmula de bolo, não é usar uma receita de bolo, não é usar uma fórmula de matemática, uma fórmula escolar, não é. Exemplo do cotidiano. Imagina um psicanalista recém-formado, que sem experiência suficiente, interpreta apressadamente o relato de um paciente com depressão como uma fixação na posição oral, sem considerar a historicidade e a singularidade do sujeito. Um analista mais experiente, por outro lado, saberá esperar, escutar e construir interpretações que façam sentido dentro de uma estrutura psíquica do analisando. Então, você não pode sair de uma vez, você recém-formado, não pode sair de uma vez falando tudo isso. Não pode. Então, você precisa entender que você precisa ser bem informado. Você precisa informar. Você precisa escutar. Você precisa ter experiência para depois entender realmente o que é ser um psicanalista. Você precisa, tá? Definição, tá aqui, ó. A experiência clínica e a análise didática não são meros requisitos. Tranquilo. Chegou uma mensagem aqui. A experiência clínica e a análise didática não são meros requisitos formais, mas o alicerce da prática psicanalítica eficaz e ética. Não tem para onde correr. Definição, vamos ver agora. Definições e conceitos. Definições e conceitos, nós vamos ver agora, de o que é uma consulta terapêutica, o que é análise didática
e diferenças teóricas e práticas entre ambas. O que é uma consulta terapêutica? Na psicanálise, a consulta terapêutica é o ponto de partida para o processo analítico. É o espaço onde o sujeito busca alívio para seus sintomas, mas muitas vezes sem ter plena consciência da origem de seus conflitos internos. Durante essa consulta, o psicanalista observa os conteúdos inconscientes que emergem na fala do paciente, sua resistência ao processo, suas repetições e seus mecanismos de defesa. Como costumo dizer, na consulta terapêutica, o paciente traz suas dores. E na escuta psicanalítica, começamos a desatar os nós do inconsciente. Então, exemplo do cotidiano: um paciente chega a um consultório afirmando que sofre de crise de ansiedade antes de eventos sociais. Ele acredita que o problema está no ambiente externo, mas na consulta terapêutica, o psicanalista percebe que há uma angústia mais profunda relacionada à sua relação com figuras de autoridade na infância. A partir desse primeiro contato, inicia-se um caminho investigativo para compreender a raiz do sofrimento. Então, isso aqui é consulta terapêutica. É um processo analítico, onde você, lá no seu set terapêutico, no seu consultório, você começa a investigar, você começa a buscar no sujeito o quê? Seus sintomas e começa a buscar o quê? Alívio para isso. Muitas vezes ele pensa que é uma coisa, mas é outra totalmente diferente. E o que é análise didática? Análise didática é um dos pilares da formação psicanalítica, diferente da consulta terapêutica, onde o foco está no paciente. A consulta terapêutica, o foco é o paciente. Na análise didática, o psicanalista, em formação, assume o papel de analisando. Aqui ele mergulha em seu próprio inconsciente, vivenciando na pele o que um paciente sente ao ser escutado e interpretado. Então, lá na consulta terapêutica, você ouve, você ensina, você ajuda o inconsciente a aliviar o paciente. Na análise didática, é uma coisa diferente. Você já começa a assumir um papel de ser analisado. Aí você começa a mergulhar no seu próprio inconsciente. O seu supervisor, ele não vai te olhar como uma consulta terapêutica, mas ele vai fazer com que você entre na análise e passe agora a se analisando. Aí ele vai mergulhar com você, no seu inconsciente, para você vivenciar na pele o que os seus pacientes vivenciam e o que você vai vivenciar quando você for atender. É nesse processo que o futuro psicanalista aprende a reconhecer suas próprias resistências, desejos reprimidos e conflitos internos, prevenindo que suas questões pessoais interfiram na escuta clínica. Como sempre digo, nenhum psicanalista pode conduzir o outro por territórios que ele nunca mesmo explorou. Se você é psicanalista e você não passou por uma análise didática, você nunca passou pelo território, como é que você vai explorar o território do outro? Então é preciso você passar por análise didática para você conhecer seu território, para depois você explorar o território do outro. Exemplo do cotidiano. Um psicanalista em formação percebe que sente desconforto ao atender pacientes que expressam raiva. Durante sua análise didática, descobre que esse incômodo está relacionado a uma repressão infantil. Ele aprendeu desde pequeno que demonstrar raiva era algo proibido. Esse insight o ajuda a compreender que sua dificuldade não pertence ao paciente, mas a ele mesmo, o que evita que ele interfira no processo terapêutico de forma adequada. Aqui eu entro numa questão também. Todo psicanalista vai precisar de análise didática, mesmo depois de formado. Você vai ouvir tantas pessoas, você vai passar por tantas situações, e você vai precisar ser ouvido por outros. Nós estamos montando aqui um departamento só para atender psicanalista formado. Aí vai entrar a questão do valor.
Ah, mas eu vou ter que pagar para ser analisado? E aí? Aí vai com a necessidade de cada um, de entender que até o último dia da sua vida, você vai ter momentos que vai precisar de ser analisado, de fazer uma análise didática. Não uma consulta terapêutica, mas uma análise didática. Diferenças teóricas e práticas entre ambas, entre consulta terapêutica e análise didática. Vamos lá? Foco. Qual o foco de uma de outra? O foco da consulta terapêutica no paciente e seus conflitos. A análise didática no psicanalista, informação e seus conteúdos inconscientes. Objetivo da consulta: identificar e tratar sintomas e angústia. Na análise didática, desenvolver a escuta psicanalítica e trabalhar resistências pessoais. Papel do psicanalista na consulta terapêutica: facilitar o acesso ao inconsciente do paciente. Na análise, ser um analisando e permitir-se vivenciar o processo. Intervenção. Na consulta, o psicanalista interpreta e conduz o tratamento. Na análise didática, o psicanalista recebe interpretações do seu próprio analista. Impacto. Impacto na consulta. Promove mudança no psiquismo do paciente. Impacto na análise didática. Prepara o futuro psicanalista para atuar com neutralidade e profundidade. Como sempre reforço, eu, Michel Silva, a consulta terapêutica transforma o paciente, mas a análise didática transforma o psicanalista. Sem essa vivência, o psicanalista pode projetar suas questões no outro, distorcendo a escuta e comprometendo o processo terapêutico. Exemplo do cotidiano terapêutico. Um psicanalista que nunca fez análise didática pode, sem perceber, evitar certos temas com seus pacientes, porque eles ativam questões pessoais não resolvidas. Já um psicanalista que passou por sua análise didática compreende seus próprios gatilhos emocionais e consegue manter uma escuta neutra e acolhedora. Em resumo, enquanto uma consulta terapêutica busca aliviar e transformar o sofrimento do paciente, a análise didática garante que o psicanalista esteja preparado para exercer sua função com ética, profundidade e neutralidade. Vamos lá? Alguma pergunta? Só mandar no chat, tá? Vamos lá. Objetivos de cada processo. Vamos ver o objetivo de cada processo. Objetivo da consulta terapêutica. A consulta terapêutica é o espaço onde o paciente traz suas próprias dores psíquicas e começa a dar voz ao que muitas vezes está reprimido. No olhar psicanalítico, esse momento não se limita à escuta do sofrimento manifesto. Ele é o primeiro passo para acessar as camadas mais profundas do inconsciente. Como sempre digo, o paciente chega com um sintoma, mas a psicanálise o ajuda a enxergar a causa oculta por trás desse sintoma. Identificação e tratamento de conflitos psíquicos. O paciente pode procurar consultas terapêuticas por conta de um sintoma: ansiedade, depressão, insegurança, dificuldade nos relacionamentos. Mas o trabalho psicanalítico não se contenta em tratar apenas manifestações superficiais. A escuta do analista busca identificar os conflitos inconscientes que sustentam esse sofrimento, permitindo que o paciente os elabore e os ressignifique. Exemplo do cotidiano terapêutico. Um paciente procura terapia porque tem crise de ansiedade. Antes de uma apresentação em público, durante a análise, descobre que seu medo não é apenas de falar para a plateia, mas de ser julgado e rejeitado. Um sentimento enraizado na sua infância, quando era constantemente criticada pelos pais. A partir dessa identificação, o psicanalista ajuda a reconstruir sua relação com a autoimagem e o medo do julgamento. Promoção do autoconhecimento e bem-estar. A consulta terapêutica não é apenas um espaço de alívio momentâneo. Ela promove uma jornada profunda de autoconhecimento. O paciente aprende a
reconhecer padrões de repetição, entender suas motivações inconscientes e transformar sua relação consigo mesmo e com os outros. O sofrimento psíquico não é um inimigo a ser eliminado, mas uma mensagem do inconsciente pedindo para ser escutada. Quando o paciente começa a compreender suas próprias dinâmicas internas, ele desenvolve mais autonomia emocional e capacidade de enfrentar seus desafios. Exemplo do cotidiano. Um homem busca terapia porque tem dificuldade em estabelecer vínculos amorosos duradouros. Sempre que um relacionamento se aprofunda, ele sente a necessidade de se afastar. No processo terapêutico, descobre que sua dificuldade está ligada a um trauma de infância. Ele perdeu uma figura importante e, inconscientemente, teme reviver essa perda, evitando vínculos profundos. Ao tomar consciência desse mecanismo, ele pode começar a ressignificar suas relações. Construção de uma relação terapêutica baseada na transferência. Na consulta terapêutica, a relação entre paciente e psicanalista não é apenas um vínculo profissional. Ele se torna um campo de projeção do inconsciente do paciente. A transferência é um fenômeno inevitável e essencial na psicanálise. O paciente, sem perceber, revive na relação com o analista sentimentos e padrões de vínculos originados em sua infância. O papel do psicanalista é manejar essa transferência de forma ética e terapêutica, ajudando o paciente a reconhecer e elaborar suas dinâmicas inconscientes. Como costumo dizer, a transferência é o espelho onde o paciente vê refletidos os fantasmas de seu passado. Exemplo do cotidiano terapêutico. Um paciente começa a sentir raiva do psicanalista sempre que ele não responde de forma direta às suas perguntas. Durante a análise, percebe que essa raiva não tem a ver com o terapeuta em si, mas com um ressentimento profundo contra seu pai, que sempre foi emocionalmente distante. Ao reconhecer essa transferência, ele pode trabalhar essa ferida e ressignificar suas relações. Conclusão: a consulta terapêutica dentro de uma visão psicanalítica vai muito além de um simples aconselhamento. É um processo investigativo e transformador, onde o paciente tem a oportunidade de dar novo significado à sua história, acessar conteúdos inconscientes e construir uma nova relação consigo mesmo. A psicanálise não entrega respostas prontas. Essa aqui eu vou copiar para vocês interagirem. Tá interagindo poucas pessoas, hein? Eu vou ler um chat que chegou aqui. Vamos lá. Na verdade, ele pede socorro, isso aí. Ele pede socorro. Olha a frase. A psicanálise não entrega respostas prontas. Ela ensina o paciente a fazer as perguntas certas e a escutar as respostas que seu próprio inconsciente sempre tentou lhe dar. E você nunca soube, eles nunca souberam que era o próprio inconsciente. Copia essa frase, interage aí no chat, por favor. A psicanálise não entrega respostas prontas. Ela ensina o paciente a fazer as perguntas certas e a escutar as respostas que seu próprio inconsciente sempre tentou lhe dar. Isso é muito forte. Nós vimos agora o que é consulta terapêutica. Vamos ver agora o que é análise didática. A análise didática é o alicerce da formação de um psicanalista. Antes de ocupar a posição de escuta, ele precisa primeiro ocupar a posição de analisando. Esse processo não apenas ensina a teoria, mas permite que o futuro psicanalista entendam isso. Vivencie na própria pele os desafios, angústias e descobertas que seus futuros pacientes também enfrentarão. Como sempre digo, nenhum psicanalista pode conduzir o outro por um caminho que ele próprio não percorreu. É por isso que tem um montão de psicanalista com medo de atender, porque ele não passou por análise didática. Aqui na sociedade mente renovada não vai passar por isso. Para quem não sabe, para quem ainda não sabe, nós fechamos uma parceria, que era o que eu vinha buscando há muito tempo. Nós fechamos uma parceria com o Dr. Salles, psiquiatra,
da minha autoria. Um psiquiatra, e ele é psiquiatra e pediatra. Todos vocês, os novos psicanalistas do Mente Renovada que estão em formação, vocês vão passar por uma consulta pelo psiquiatra, online ou presencial. Para quem é fora do Rio, vai ser online. Quem quiser online, vai ser online. Quem é do Rio, vai passar presencial. E ele vai me dar uma declaração que vocês estão aptos a desenvolver a psicanálise. É um respaldo médico para você, um respaldo para mim como sociedade. É a nova novidade que ainda não anunciei lá no Mente Renovada. E provavelmente, para poder renovar a filiação, tá? Nós vamos pedir também essa declaração, essa consulta com o Dr. Salles. Vamos lá? Desenvolvimento da capacidade analítica do futuro psicanalista. Olha o que a análise didática faz. Desenvolve a nossa capacidade analítica. A análise didática ensina o psicanalista em formação a desenvolver uma escuta refinada e analítica. Ao vivenciar seu próprio processo terapêutico, ele aprende, por experiência direta, a importância da associação livre, da interpretação dos sons, da resistência e da repetição dos padrões inconscientes. Exemplo do cotidiano. O futuro psicanalista, durante sua análise didática, percebe que evita certos temas em suas falas, desviando a conversa sempre que um assunto incomoda. Ao se dar conta disso, ele aprende que esse mesmo mecanismo de resistência estará presente em seus pacientes e que seu papel como analista será ajudar a trazer esses conteúdos reprimidos à consciência. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem. Repetição, sim. Vamos lá. Vamos continuando. Outro benefício que a análise didática traz é trabalho aprofundado sobre a contra-transferência. Existe a transferência, que é quando o paciente transfere sentimentos, transfere todos os seus sentimentos inconscientes para o analista. E existe a contra-transferência, onde o psicanalista pode transferir para o seu paciente, tá? A contra-transferência ocorre quando o psicanalista, de forma inconsciente, tá, gente? Reage emocionalmente a um paciente por conta de suas próprias vivências pessoais. Se não estiver bem trabalhada, pode comprometer a neutralidade da escuta. A análise didática permite que o futuro psicanalista reconheça e elabore suas contra-transferências, garantindo que elas não interfiram na relação terapêutica. Como gosto de enfatizar, o psicanalista não deve usar o paciente para resolver suas próprias questões. Por isso, precisa resolvê-las antes de sentar na poltrona do analista. Na poltrona de analista, ou seja, você não pode colocar nos seus pacientes as suas questões próprias. Por isso você tem que passar por análise didática, resolvê-las, tá? E sentar depois na poltrona de analista. É por isso que tem um montão de psicanalista por aí fazendo o que não deve, não atendendo, só atendo criança. Ah, eu só atendo adulto. Claro, você pode ter um nicho específico. Mas aqui na minha formação, na formação do Mente Renovada, na nossa, você está apto para atender todos os públicos. Porque nós vamos te dar base, te damos base, tá? Volto a falar, é um desabafo novamente, é um desabafo que eu não esquento mais a minha cabeça. São exatamente 8 horas. Só de aluno, acho que a gente tem 75 alunos hoje. Só de filiados, são mais de 100. Ó, tem 8 alunos na mentoria. Para mim, são 5% das pessoas que querem serem melhores. Mas poderia ter muito mais aqui. Não que isso me abale. Eu estou aqui no meu papel, dando mentoria. Não vai poder falar, eu não tive formação. Ninguém me informou o que era transferência, o que era contra-transferência. Ninguém me informou o que era consulta terapêutica, o que era análise. Eu não sei nem o que é análise didática. Não, não vai poder falar, não. Teve um problema aí que tinham psicanalistas formados que não entendiam o que era id, ego e superego. Eu fiz uma mentoria. E aqui se vai. Vamos lá? Exemplo do cotidiano. Durante o atendimento, o psicanalista percebe que sente um incômodo toda vez que o paciente fala sobre sua relação conflituosa com mãe. Em sua análise didática, ele descobre que esse incômodo tem origem em seu próprio histórico familiar. Ao tomar consciência disso, ele aprende a separar suas emoções pessoais das do paciente, garantindo que sua escuta continua neutra.
Outra coisa que a análise didática vai trazer é autoconhecimento para evitar interferências emocionais no atendimento. O psicanalista que não passou por análise didática corre o risco de projetar seus próprios conflitos no paciente. Ele pode, sem perceber, evitar certos temas, reagir de maneira emocional ou tentar conduzir o paciente para soluções que ele próprio adotaria. A análise didática permite que ele se conheça profundamente, tornando-se mais consciente de seus próprios limites e evitando interferências emocionais indevidas. A escuta psicanalítica precisa ser limpa, sem ruídos do próprio analista. Se há interferência, o processo terapêutico se torna um espelho distorcido. Exemplo do cotidiano. Um psicanalista, sem perceber, tende a incentivar seus próprios pacientes a serem mais independentes e evitarem vínculos emocionais profundos. Em sua análise didática, ele descobre que essa tendência vem da sua própria defesa inconsciente contra a dependência emocional. Com esse insight, ele aprende a respeitar o processo singular de cada paciente, sem impor suas próprias crenças ou modelos. Outra coisa que a análise didática traz é compreensão técnica e vivencial da prática psicanalítica. A psicanálise não se aprende apenas nos livros, ela se aprende na experiência. A análise didática proporciona uma vivência real do método psicanalítico, permitindo que o futuro analista compreenda de dentro para fora como os processos inconscientes operam. Como gosto de dizer, ler sobre o inconsciente é uma coisa, senti-lo atuando dentro de você é outra completamente diferente. Exemplo do cotidiano. Um estudante de psicanálise acredita que já entende bem os conceitos de defesas, resistência e transferência. No entanto, durante sua análise didática, ele se surpreende ao perceber como, mesmo conhecendo a teoria, resiste inconscientemente a falar sobre certos assuntos. Essa vivência transforma sua percepção da psicanálise e o ensina que os processos inconscientes são mais profundos do que parecem na teoria. Conclusão: a análise didática não é um requisito burocrático da formação psicanalítica. Ela é um compromisso ético com a qualidade do atendimento. O psicanalista que não conhece seu próprio inconsciente corre o risco de projetá-lo sobre seus pacientes, distorcendo a escuta e comprometendo o processo terapêutico. Para isso, repito sempre, vou repetir até o final da minha história. Eu vou deixar um legado na psicanálise, tá? Vou deixar um legado para a psicanálise. Eu vou lutar até o fim pela psicanálise. O primeiro paciente de um psicanalista deve ser ele mesmo. A análise didática é esse primeiro encontro consigo mesmo, garantindo que ao sentar na poltrona de analista, esteja pronto para escutar o outro sem interferência. Se a psicanálise não passar por você primeiro, ela não é psicanálise. Gente, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tá? Para você levantar, tomar uma água, um café, que ainda tem muita coisa. Eu quero falar hoje, quero desmistificar essa consulta terapêutica e análise didática. Não saiam daí, dá tempo de você avisar, ó, tá? Então estamos partindo para a parte final lá da mentoria de hoje, tá? Te encontro daqui a pouquinho.
Vamos lá, meu povo. Voltei, hein? Vamos lá. Voltei. A estrutura da análise didática. Vamos lá? A estrutura da análise didática. Vamos ver agora. Requisito para análise didática na formação psicanalítica. O papel do analista de data. Critérios para a escolha do analista. Frequência e duração do processo. Requisitos para análise didática na formação psicanalítica. A análise didática não é apenas um requisito formal, mas um pilar essencial na formação do psicanalista. Trata-se de um mergulho profundo no próprio inconsciente, onde o futuro analista aprende a lidar com seus próprios conflitos de resistências e mecanismos de defesa. Como sempre digo, antes de escutar o outro, o psicanalista precisa escutar a si mesmo. Para que a análise didática cumpra seu papel, alguns requisitos são fundamentais. Primeiro, compromisso com o processo. O futuro psicanalista deve estar aberto para vivenciar sua análise com seriedade, sem buscar atalhos ou resistir às transformações que surgirão. Outra, neutralidade ética. A análise deve ser conduzida dentro dos princípios da psicanálise, sem interferências externas ou julgamento. Duração mínima adequada. A análise breve e superficial não permite o acesso às camadas mais profundas do inconsciente, tá? Então tem que ser uma duração mínima adequada. Aqui nós temos 20 análises, tá? Entre análise, estágio e supervisão. Eu quero aumentar para mais, mas vamos lá. Escolha de um analista experiente. O analista de data precisa ser alguém com conhecimento técnico e vivencia clínica suficiente para conduzir o processo com profundidade. Aqui nós temos só analistas que já atende a tempo, tá? Eu faço questão. E mais para frente eu vou abrir um curso para formação de analista de dados. Mas o negócio vai ser pegado. Pegado. O papel do analista de data. O analista de data tem uma função diferente daquele do analista clínico. Ele não está ali apenas para ajudar seu analisado a lidar com seus conflitos pessoais, mas para prepará-lo para a prática psicanalítica. Sempre ressalto: o analista de data não entrega respostas prontas, mas ensina o futuro psicanalista a perguntar de maneira certa. Eu botei até em negrito aqui. Responsabilidade do analista de data. Criar um espaço seguro para que o analisando explore seu próprio inconsciente, identificar e trabalhar as resistências e contra-transferências que possam interferir na futura prática clínica, estimular o desenvolvimento de escuta analítica, ajudando o futuro psicanalista a reconhecer as sutilezas do discurso e dos processos inconscientes, garantir que o futuro analista compreenda de forma vivencial os conceitos teóricos que estudou nos livros. Exemplo do cotidiano. Um futuro psicanalista, durante sua análise didática, percebe que sente impaciência sempre que alguém fala sobre carência emocional. Seu analista de data o ajuda a reconhecer que essa permanente impaciência tem origem em sua própria dificuldade de lidar com suas necessidades afetivas. Esse insight evita que no futuro ele projete sua própria impaciência sobre seus pacientes. Critérios para a escolha de um analista de data. A escolha de um analista de data é um processo crucial na formação. O futuro psicanalista precisa encontrar um profissional que tenha experiência clínica, neutralidade e capacidade de conduzir os processos de forma ética e profissional. Gosto sempre de lembrar, o analista de data não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, mas um espelho do que significa ser um verdadeiro psicanalista. Critério essencial, formação e experiência. Aqui não é aleatório o supervisor que você vai ter, futuro psicanalista. É analisado. A gente manda. E se você não se adaptar com ele, nós trocamos para outro. Mas cada um nós já vemos o perfil do aluno e enviamos o supervisor correto. Formação e experiência. O analista de data deve ter uma trajetória sólida na psicanálise, com anos de prática clínica e formação em instituições reconhecidas. Neutralidade ética. Ele deve ser capaz de manejar a transferência e a contra-transferência de forma ética e profissional. Capacidade de acolhimento e firmeza. O bom analista de data sabe acolher sem condescendência, ajudando o futuro analista a enfrentar suas resistências e lidar com seus próprios processos inconscientes. Compatibilidade na abordagem.
Embora a psicanálise tenha várias escolas, né? Aqui nós estudamos Freud, Winnicott, Melanie Klein, Pion, Jacques Lacan, Anna Freud. Nós estudamos essas escolas. É importante que a linha teórica do analista de data esteja alinhada com a formação do analisando, tá? Exemplo do cotidiano. Um estudante de psicanálise escolhe um analista de data apenas por sua fama, sem levar em conta sua abordagem teórica. Durante a análise, percebe que há um desencontro entre o método do analista e a forma como ele deseja trabalhar no futuro. Como resultado, sem dificuldade em internalizar o processo. Aqui nós analisamos tudo isso, tá? Frequência e duração do processo. A análise didática não pode ser um processo apressado. A psicanálise trabalha com o inconsciente, e o inconsciente tem seu próprio tempo. A profundidade da análise não se mede em número de sessões, mas na disposição do futuro analista em se transformar. Frequência ideal para variar a abordagem, mas geralmente recomenda-se sessões de 2 a 3 vezes por semana, né? A frequência alta permite que o processo terapêutico se desenvolva sem grande lapso entre os encontros. Muitas vezes não dá por causa do tempo do analista, do tempo do analisando. Duração mínimo de 3 a 5 anos, tá? Esse é um padrão europeu. Para a gente aqui é surreal, não tem como, mas eu coloquei aqui, só para você ter uma ideia, nesses 3 a 5 anos entra a parte da experiência de atendimento da pessoa. Esse tempo é necessário para que o analisando percorra as fases da análise e compreenda os processos inconscientes com profundidade, tá? Exemplo do cotidiano. Um estudante de psicanálise inicia sua análise didática com sessões esporádicas, acreditando que já tem um bom autoconhecimento. Com o tempo, percebe que os conteúdos inconscientes emergem lentamente e que a falta de regularidade atrapalha o processo e aumenta a frequência, percebe mudanças profundas. E ao aumentar a frequência, percebe a mudança mais profunda. Aqui a gente esbarra muito no dinheiro, tá? Ah, tem que pagar mais, pagar menos, isso aqui dá um problema que eu ainda vou arrumar uma solução para isso. Pode ficar tranquilo. Conclusão. A análise didática é um compromisso com a própria formação. O psicanalista que se submete a ela não está apenas adquirindo um requisito formal, mas se preparando para lidar com os desafios reais da prática clínica. Por isso, eu reforço sempre. O primeiro campo da análise do psicanalista é sua própria mente. Se ele não conhecer bem o próprio inconsciente, como poderá ajudar o outro a conhecê-lo? A formação psicanalítica exige um tempo, dedicação, principalmente disposição para encarar o desconhecido dentro de si. A análise didática não apenas ensina a escutar os pacientes, mas ensina o psicanalista a escutar-se com profundidade. Aspectos éticos e profissionais. Limites entre a relação terapêutica e a formação didática, a ética na condução da análise didática e sigilo profissional e sua aplicação. Limite entre a relação terapêutica e a formação didática. Na psicanálise, há uma linha muito clara entre relação estabelecida em uma consulta terapêutica e aquela presente na análise didática. Enquanto a primeira tem como objetivo tratar os conflitos psíquicos do paciente, a segunda visa preparar o futuro psicanalista para a prática clínica. O psicanalista que não compreende essa diferença corre o risco de transformar sua análise didática em um processo terapêutico comum e perder a oportunidade de amadurecer enquanto analista. Principais limites. Objetivo. O objetivo do processo. Consulta terapêutica. Buscar a cura e o bem-estar emocional do paciente. Análise didática. Formar a escuta analítica e preparar o futuro psicanalista para a prática. Postura do analisando. No tratamento, a postura de quem está sendo analisado. No tratamento terapêutico, o paciente pode trazer livremente seus conflitos esperando suas resoluções. Na análise didática, não. O analisando precisa refletir sobre como seus próprios processos inconscientes podem interferir na sua escuta clínica. Transferência e contra-transferência. Na consulta terapêutica, a transferência ocorre naturalmente e é analisada como parte do tratamento. Na análise didática, não. O analisando precisa aprender a reconhecer sua contra-transferência para evitar que ela interfira em sua futura prática. Exemplo do cotidiano. Um futuro psicanalista percebe que sente irritação quando o paciente expressa sentimentos de dependência emocional.
Durante sua análise didática, ele compreende que essa irritação vem de sua própria dificuldade em lidar com a sua vulnerabilidade. Se essa questão não fosse trabalhada na análise didática, ele poderia rejeitar ou minimizar essas queixas em seus pacientes. Ética na condução da análise didática. Tem uma ética. A ética psicanalítica não apenas é um conjunto de regras, mas um princípio fundamental que garante a integridade do processo analítico. Como sempre digo, sem ética não há psicanálise. Há apenas um jogo de palavras sem responsabilidade. Princípios éticos na análise didática. Primeiro, neutralidade. O analista de data deve manter uma posição neutra, sem projetar julgamentos ou preferências pessoais no processo do analisando. A autonomia do analisando. O futuro psicanalista deve conduzir suas análises com responsabilidade, sem buscar gratificações emocionais ou transferência inadequada. Respeito ao processo. O analista de data deve evitar interferências externas, como amizades ou relações profissionais paralelas, que comprometam a neutralidade da análise. Exemplo do cotidiano. O analista de data percebe que o analisando busca constantemente sua aprovação, tentando impressioná-lo com leituras e reflexões teóricas. Em vez de incentivar essa dinâmica, o analista trabalha essa necessidade do inconsciente, ajudando o analisando a se libertar do desejo de validação externa. Isso é muito, muito massa. Isso é muito bom. Mas começa a querer bajular, você vai ver o que está acontecendo. Essa vontade de ser validado, de ser reconhecido o tempo todo. Sigilo profissional e sua aplicação. O sigilo profissional é um dos pilares fundamentais da psicanálise. Ele não protege apenas o analisando, mas o próprio método psicanalítico, garantindo um espaço seguro para a livre associação e expressão do inconsciente. Sempre enfatizo, sem sigilo não há confiança. Sem confiança não há análise. Regras fundamentais para o sigilo. Proteção integral das informações. Nenhuma informação pode ser compartilhada, análise pode ser divulgada, mesmo após o término do processo. Tá? Exceções éticas. Em caso de risco iminente à vida do analisando ou de terceiro, o sigilo pode ser relativizado, mas sempre com critérios bem definidos, tá? Sigilo no ensino e na supervisão. Caso um caso clínico seja utilizado para fins didáticos, ele deve ser apresentado de forma anonimizada. O que é isso? Garantindo total proteção da identidade do analisando. Não colocar nomes, não dar esse mole. Vamos ver aqui. O sigilo pode ser pedido perante a justiça. Se tiver, o pedido do juiz pode ser. Sabe? Exemplo do cotidiano. O futuro psicanalista, durante sua supervisão, compartilha detalhes sobre um paciente sem omitir informações identificáveis. O supervisor o corrige, explicando que qualquer dado que possa levar à identificação do paciente deve ser evitado, reforçando a importância do sigilo absoluto na prática psicanalítica. Conclusão. Análise didática não é apenas um processo formativo, mas um compromisso ético com a própria psicanálise. O futuro analista deve aprender a diferenciar sua experiência pessoal de sua própria profissional, da sua prática profissional. Respeitar os limites entre a terapia e a formação e garantir sua conduta sempre orientada pela ética e pelo sigilo profissional. Por isso, eu reforço, a ética não é um acessório na psicanálise. Ela é a base sobre o qual todo o processo analítico se sustenta. Tá? Vamos ver agora 6 benefícios da experiência na formação do psicanalista. Como a consulta terapêutica pode influenciar a prática psicanalista, o impacto da análise didática na identidade do profissional da psicanálise e exemplos de evolução pessoal e profissional através dessas experiências. A consulta terapêutica é o primeiro contato do indivíduo com a experiência de escuta psicanalítica. Para um futuro psicanalista, esse processo é fundamental, pois o coloca no papel de analisando, permitindo que vivencie na própria pele os efeitos da análise. Como sempre digo, antes de ser um analista competente, é preciso ser um analisando comprometido. Influências na prática psicanalítica. Primeiro, compreensão da transferência. O psicanalista aprende a reconhecer a transferência e a importância de manejá-la sem interferência pessoal. Desenvolvimento da escuta clínica.
A experiência com o paciente permite que o futuro analista compreenda a necessidade de um ambiente seguro para a livre associação. Terceiro, autoconhecimento. O processo terapêutico ajuda o analista a identificar suas próprias questões emocionais, impedindo que interfiram no tratamento dos seus pacientes. Exemplo do cotidiano. Um psicanalista em formação percebe que tende a evitar temas ligados à culpa e à punição em suas sessões. Em sua própria análise, descobre que isso deve a experiências infantis marcadas pelo medo de rejeição. Com essa consciência, passa a lidar melhor com essas temáticas no consultório. Vamos ver agora o impacto da análise didática na identidade profissional do psicanalista. Tem um impacto muito grande nas análises didáticas. A análise didática não é apenas um requisito formal da formação psicanalítica. É a estrutura que sustenta a identidade profissional do analista. O meu analista foi muito bom. E é nesse espaço que o futuro psicanalista se depara com seus próprios processos inconscientes. Aprende a manejar a contra-transferência e adquire solidez emocional para conduzir seus pacientes. Sem análise didática, o psicanalista corre o risco de se tornar um técnico de palavras e não um verdadeiro intérprete do inconsciente, um leitor de QR Code emocional. Principais impactos na identidade profissional. Vamos ver agora os principais impactos que a análise didática traz na sua vida profissional. Primeiro, segurança na condução do processo analítico. O psicanalista medroso é aquele que não tem uma boa formação. O psicanalista que passou por uma análise bem feita conduz seus atendimentos com mais confiança e neutralidade. Desenvolvimento e manejo da contra-transferência. A experiência permite que ele reconheça e controle suas reações emocionais durante a escuta. Capacidade de sustentar o processo do paciente. A análise didática ensina que o sofrimento do paciente não deve ser resgatado às pressas, mas sim interpretado com paciência. Exemplo do cotidiano, um psicanalista iniciante percebe que sente angústia quando seus pacientes falam sobre abandono. Na análise didática, descobre que essa angústia está ligada a uma experiência pessoal não resolvida. Ao elaborar essa questão, consegue escutar seus pacientes com mais neutralidade e empatia. Tá? Exemplos de evolução pessoal e profissional através da consulta terapêutica e da análise didática. A transformação de um psicanalista começa muito antes de seu primeiro atendimento. Ele acontece nos momentos da análise pessoal, na supervisão e nos insights que emergem ao longo do caminho. Vamos ver um exemplo? Superando necessidade de controle. Um futuro psicanalista tem grande dificuldade em tolerar o silêncio em sessão. Tende a preencher as pausas com interpretações precipitadas. Durante sua análise didática, percebe que essa necessidade de preencher o vazio está ligada a um medo inconsciente de ser ignorado. Após elaborar essa questão, aprende a respeitar os tempos do paciente, permitindo que o inconsciente se manifeste com mais naturalidade. Vou te dar exemplos agora. Exemplo 2. Lidando com a simbiose na relação terapêutica. Um psicanalista em formação, percebe que se envolve emocionalmente demais com seus pacientes, sentindo necessidade de salvá-los a todo custo. Na análise didática, compreende que essa postura tem raízes em uma dinâmica familiar de sobrecarga emocional. Com esse insight, aprende a estabelecer limites saudáveis, mantendo a empatia sem se sobrepor ao processo do paciente. Exemplo 3. Amadurecimento na identidade profissional. Um psicanalista em formação inicia a sua prática inseguro, buscando constantemente a validação de seus supervisores. Durante sua análise didática, percebe que essa insegurança está associada a uma infância marcada pela necessidade de aprovação. Tem muitas pessoas que sofrem isso, necessidade de aprovação. Ao trabalhar essa questão, encontra mais segurança e autenticidade em sua própria clínica. Conclusão. A consulta terapêutica e a análise didática são os alicerces do desenvolvimento do psicanalista. A primeira ensina sobre a importância da escuta, do acolhimento e da naturalidade. A segunda, por sua vez, estrutura a identidade profissional do analista, garantindo que ele não projete suas próprias questões sobre os pacientes. Por isso, sempre reforço. A psicanálise é um mergulho profundo no inconsciente,
Quem não passou por esse mergulho jamais poderá guiar outras nessa travessia. Isso é muito importante. E eu bato bem nisso. Sétimo, estudo de casos. Vamos comparar alguns casos aqui. Caso 1, impacto da análise didática na formação do psicanalista. Caso 1, João, o psicanalista sem análise didática. Vamos ver agora o João, um psicanalista que concluiu um curso sem análise didática. Não é do Mente Navala, tá? João concluiu sua formação teórica em psicanálise e passou por um processo terapêutico antes de iniciar seus atendimentos. Durante sua consulta terapêutica, trabalhou questões pessoais, como ansiedade, insegurança, o que lhe trouxe alívio e autoconhecimento legal. No entanto, sem a experiência da análise didática, ele se sente confiante para iniciar os atendimentos, mas logo percebe que a prática é mais complexa do que imaginava. Desafios enfrentados por João. Primeiro, dificuldades com o silêncio terapêutico. Quando o paciente permanece em silêncio, João se sente desconfortável e apressa-se em preencher o vazio com perguntas e interpretações precipitadas. Sem experiência da análise didática, ele não compreende que esse silêncio pode ser um momento fundamental para o inconsciente se manifestar. Contra-transferência não elaborado. Em caso específico, João atende pacientes que relatam sentimento de rejeição paterna. Sem perceber, João se identifica excessivamente com a narrativa e sente sua necessidade de proteger o paciente, oferecendo conselhos em vez de interpretações analíticas. Isso acontece porque João também viveu a relação difícil com seu pai, mas não elaborou esse aspecto de forma profunda em sua formação. Dificuldade de lidar com transferência. O paciente começa a demonstrar grande admiração por João, transferindo para ele a imagem de uma figura paterna idealizada. Sem preparo, João não percebe esse movimento e acaba reforçando essa idealização ao se comportar de maneira acolhedora, mas pouco analítica. Ele não consegue sustentar a neutralidade. E quando o paciente passa a criticá-lo, sente pessoalmente atacado e reage de forma defensiva. Primeiro caso, a pessoa que não passou por análise didática. Segundo caso, Lucas, o psicanalista que passou pela análise didática. Lucas, ao contrário de João, também fez terapia, mas, além disso, passou por um longo processo de análise didática. Durante sua formação, ele enfrentou suas próprias resistências, aprendeu a reconhecer sua contra-transferência e desenvolveu uma escuta mais refinada. Quando inicia seus atendimentos, sua postura profissional se diferencia de forma notável. Vantagem da análise didática para Lucas: manejo da transferência com consciência. Quando percebe que um paciente começa a idealizá-lo como figura paterna, Lucas não reforça essa projeção. Em vez disso, reconhece a transferência e permite que ele se manifeste sem agir de forma pessoal. Ele guarda o momento adequado para interpretar esse movimento, ajudando o paciente a compreender sua própria dinâmica consciente. Quanto à transferência como ferramenta de trabalho, ao atender um paciente que relata rejeição paterna, Lucas sente uma leve inquietação. Em vez de reagir impulsivamente, ele percebe que esse desconforto pode estar relacionado à sua própria história. Como aprendeu a lidar com a contra-transferência na análise didática, ele não se deixa levar pelos impulsos de salvar o paciente. Pelo contrário, usa essa experiência para enriquecer sua escuta e aprofundar a análise. Tolerância ao silêncio. Em uma sessão, o paciente passa longos minutos sem falar. Lucas não se apressa em intervir, pois compreende que o silêncio faz parte do processo psicanalítico. Ele percebe, através da observação do paciente, que esse silêncio não é apenas um bloqueio, mas um momento de elaboração interna. Com paciência, ele permite que o paciente traga o que precisa, sem pressões. Reflexões sobre os desafios de não passar por análise didática, vamos ver agora. Os desafios enfrentados por João evidenciam um ponto fundamental. A análise didática não é um luxo. De novo, a análise didática não é um luxo, mas uma necessidade para qualquer psicanalista. Sem a vivência, o profissional corre o risco de projetar seus próprios conteúdos inconsciente no paciente, perdendo a neutralidade e comprometendo o processo analítico. Risco de confundir a empatia com o envolvimento pessoal. Sem análise didática, o psicanalista pode confundir a dor do paciente com sua própria,
respondendo emocionalmente em vez de interpretar de forma ética. Dificuldade em lidar com transferência e contra-transferência. O analista sem análise didática tende a interpretar transferências de forma pessoal, reforçando as idealizações ou se sentindo atacado em momentos de resistência do paciente. Fragilidade na construção da identidade profissional. O psicanalista que não passou por sua própria análise pode se sentir seguro, buscando validação em seus pacientes ou temendo julgamentos. Conclusão: a psicanálise exige um compromisso profundo com a própria psique. A consulta terapêutica pode ser um caminho para o autoconhecimento, mas não substitui a análise didática, que prepara o psicanalista para os desafios da escuta clínica. Por isso, reafirmo: antes de ser um farol para os outros, o psicanalista precisa iluminar as suas próprias sombras. Agora eu vou trazer para você o respaldo do próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud. Eu trouxe os trechos relevantes que ele falou sobre o tripé, sobre a análise didática, sobre tudo isso. A questão da análise leiga, isso foi em 1926, 27. Um trecho relevante que ele falou. Olha o que ele falou. A psicanálise, olha o que ele falou. Fala de Freud. A psicanálise não é um privilégio dos médicos, mas uma disciplina independente que pode ser praticada por aqueles que adquirem a formação necessária. O essencial para o psicanalista é ter passado por uma análise pessoal, pois ninguém pode conduzir o outro através de um caminho que não percorreu. Resumo: nesse texto, Freud argumenta que a prática da psicanálise não deve ser restrita a médicos, enfatizando a importância da análise pessoal como parte fundamental da formação. Ele defende que um psicanalista deve reconhecer profundamente seus próprios inconscientes antes de tratar pacientes. 2. Linhas de progresso na terapia psicanalítica. Foi em 1919. Há um trecho relevante que ele deixou. A experiência mostrou que a psicanálise não pode ser aprendida apenas por meio de livros. O treinamento deve incluir contato com o paciente, sob supervisão, e a vivência do próprio inconsciente, através de análise pessoal, que são as análises didáticas. Sem esses elementos, o psicanalista pode se tornar cego para os seus próprios conflitos e os de seus pacientes. Resumo: Freud discute os avanços na terapia psicanalítica e reforça a necessidade de uma formação prática e vivencial. Ele destaca que a teoria por si só não é suficiente, que a supervisão clínica e a autoanálise são indispensáveis para um bom psicanalista. Outro trecho de Freud. Trecho Análise Terminável e Interminável, de 1937. Nunca estamos completamente livres dos processos inconscientes que governam nossa mente. O psicanalista deve continuar sua autoanálise indefinidamente, pois o trabalho psíquico, nunca está concluído. Somente assim poderá oferecer uma escuta verdadeira e livre, verdadeiramente livre e sem distorção. Resumo: Freud apresenta ideias que a formação de psicanalista nunca termina, pois ele deve continuar seu próprio processo de análise ao longo da vida. Ele sugere que o inconsciente sempre influencia nossas percepções e que o psicanalista precisa estar atento às suas próprias resistências para não prejudicar o tratamento dos pacientes. Esses textos consolidam a base do tríplice modelo de formação psicanalítica, que inclui estudo teórico, análise pessoal e supervisão clínica. Um padrão seguido até hoje pelas principais instituições de ensino psicanalítico, inclusive a Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Nós não inventamos o tripé psicanalítico. Foi deixado por papai Freud, por Sigmund Freud. Reflexão final: a importância da consulta terapêutica e da análise didática. A formação de um psicanalista é muito mais do que um acúmulo de conhecimento teórico. É um processo de lapidação interna, no qual cada experiência vivenciada contribui para a construção de uma escuta refinada e de uma postura analítica consistente. Nesse percurso, 2 pilares fundamentais se destacam: a consulta terapêutica e a análise didática. A consulta terapêutica permite que o futuro psicanalista experimente o lugar do analisando,
compreendendo suas angústias e processos emocionais. Já a análise didática vai além. Ela é a espinha dorsal da formação, pois proporciona um mergulho profundo na própria psique, ajudando o analista a reconhecer seus limites, manejar sua contra-transferência e sustentar o espaço analítico com segurança e neutralidade. Um exemplo clássico dessa diferença pode ser visto no seguinte caso. Imagine um psicanalista que, durante a sua formação, tenha vivenciado a análise didática e outro que tenha apenas passado por uma consulta terapêutica. O primeiro estará mais preparado para lidar com o silêncio do paciente, para reconhecer suas próprias emoções, sem projetá-las no outro, e para sustentar o processo analítico, mesmo nos momentos de resistência. Já o segundo pode encontrar dificuldades para manter a neutralidade e se identificando demais com os sofrimentos do paciente, ou sentindo a necessidade de intervir excessivamente, sem permitir que o inconsciente se manifeste plenamente. Por isso, reforço: sem análise didática, a prática psicanalítica se torna frágil, suscetível a interferências emocionais e desvios da técnica. O compromisso com a própria análise é o que diferencia um psicanalista raso de um analista profundo, capaz de transformar vidas por meio de sua escuta qualificada. Uma carta aos futuros psicanalistas e psicanalistas formados, escrita por mim, com todo respeito e carinho. Caro colegas e futuros analistas, a psicanálise não é apenas uma profissão, é um chamado. Um chamado para compreender o ser humano em sua complexidade, para escutar além das palavras, para acessar o que está oculto. Mas, acima de tudo, é um chamado para olharmos para dentro de nós, mesmo antes de nos propormos a ajudar o outro. No decorrer de nossa jornada, enfrentaremos desafios que testarão nossa capacidade de sustentar e escutar, de sustentar a escuta analítica. O silêncio desconfortável, a resistência do paciente, as projeções transferenciais e a nossa própria contra-transferência são apenas algumas das provas que nos aguardam. E a pergunta que vos faço é: vocês estão preparados? A preparação para ser psicanalista não acontece apenas em sala de aula ou na leitura de Freud, Lacan ou Klein. A verdadeira formação ocorre na experiência clínica e principalmente no compromisso com a nossa própria análise. Se não mergulharmos em nosso inconsciente, como poderemos guiar nossos pacientes nessa jornada? Se não enfrentarmos nossos próprios fantasmas, como ajudaremos o outro a lidar com eles? Por isso, deixo algumas recomendações fundamentais. Não pule etapas. A pressa em começar a atender, sem passar pela análise didática, pode comprometer toda a sua trajetória. O psicanalista que não se permite ser analisando se torna um profissional limitado, muitas vezes inseguro e pouco capacitado para manejar as complexidades do set analítico. Sejam responsáveis com suas escutas, com a escuta que oferece. O paciente deposita em nós suas dores mais profundas. Se não estivermos preparados, podemos não apenas falhar em ajudá-lo, mas até mesmo reforçar seus mecanismos de defesa, impedindo o processo de transformação. Comprometam-se com o desenvolvimento contínuo. A psicanálise não se aprende uma vez e pronto. Ela exige estudo, supervisão e principalmente um compromisso contínuo com o autoconhecimento. Nunca acreditem que já sabem o suficiente. A ética deve ser sua maior aliada. Respeite o sigilo, mantenham a neutralidade e jamais façam do consultório um espaço para resolver suas próprias questões. O paciente não está ali para validar o ego do psicanalista, mas para acessar sua verdade inconsciente. Sejam o analista que vocês gostariam de encontrar. Sejam a referência que os futuros psicanalistas buscarão. E assim, acima de tudo, sejam instrumentos de transformações, mas nunca sem antes terem se permitido transformar. O psicanalista que se permite analisar a si mesmo abre o caminho para compreender verdadeiramente o outro, com respeito e muito carinho. Dr. Michel Silva, CEO da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Muito obrigado pela paciência,
Muito obrigado pela sua presença. Se todos os psicanalistas, os futuros psicanalistas assistirem essa aula, eu tenho certeza que eles vão compreender consulta terapêutica, análise didática e qual a importância de ser um psicanalista. Isso foi o que eu tentei trazer hoje para você. Vou deixar no YouTube para as pessoas aprenderem. Depois você compartilha com psicanalistas que vocês conhecem, com terapeutas, que eu tenho certeza que essa aula pode ajudá-los.